Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Gente, sem venda ainda, eu tô vendo. Eu posso enxergar, só vocês que não hoje. Meu nome é Fabiana. Eu sou professora de Educação Física da Secretaria de Esporte aqui do município também. Estou acompanhada pelo meu coordenador, o Cleves. Oi, boa noite, boa tarde. Eu pedi para que vocês ficassem vendados para a gente começar a falar um pouquinho, como a minha temática são atividades inclusivas, né? Então, eu falei assim, vai ser desafiador, por quê? Eu estou falando com um grupo seleto, né? Que são pessoas com uma competência extraordinária, que eu conversei com a Priscila com antecedência, e pensei num desafio de falar da inclusão mais para um ponto reflexivo, né? Porque vir com receita de bolo é fácil, mas é difícil vocês aplicarem na realidade de vocês, né? Eu não estou na escola, eu não estou no dia a dia de vocês. Então, eu sou formada em Educação Física, eu tenho especializações na área de pessoa com deficiência. Só que quantas vezes eu participava de algum mini curso ou algum congresso, às vezes eu voltava meio decepcionada de pensar assim, nossa, eu vim aqui, é tão lindo, mas na minha realidade não funciona. Então, hoje, o objetivo maior desse GT é que nós possamos refletir um pouquinho sobre o que é a inclusão, tá? Então, vamos lá. Então, desde o momento que surgiu a palavra inclusão, vou falar bem da palavra mesmo, porque não era ação, sempre teve um olhar meio que discriminatório para a pessoa com deficiência. Então, quando nós falamos no século XVIII, no século XIX, as pessoas com deficiência, quando já que nasciam ou tinham alguma malformação, ou percebia que tinha alguma deficiência, o que acontecia com elas? Elas eram mortas, né? As que conseguiam sobreviver, elas viviam à margem da própria sorte, eram marginalizadas, muitas eram tidas como pedintes que ficavam para a rua, para pedir esmola mesmo. E também, quando não, a população falava que eram pessoas endemoniadas. Então, desde o princípio, teve um olhar preconceituoso para a pessoa com deficiência. E aí, quando entrou o cristianismo, começou a mudar um pouco, porém não posso dizer que ficou legal, né? Então, com o cristianismo, eles começaram a ter um olhar diferenciado para a pessoa com deficiência e falava assim, se foi Deus que criou, ela tem alma e só Deus tem o direito de dar ou tirar a vida. Mas isso não implicou com a inserção da pessoa com deficiência na sociedade. Elas ainda viviam enclausuradas, elas tinham direito à alimentação e teto. Então, a família que tinha alguma criança com algum tipo de deficiência, a única coisa que acontecia com elas de diferente é que elas não eram mortas, né? Porém, elas viviam enclausuradas, só tinha comida, bebida e não tinha essa chance de viver em sociedade. Então, quando nós falamos desde século XVIII, XIX para hoje, para a atualidade, nós conseguimos visualizar uma evolução aí nessa questão da inclusão, porém, a gente vê algo parecido dentro do contexto da exclusão, né? Quando a gente fala hoje na pessoa com deficiência, na área educacional, né? De um grupo de educadores, o que acontece? A escola está 100% organizada, preparada para receber uma pessoa com deficiência? Estou falando em parte arquitetônica, parte pedagógica, parte social, né? O que nós fazemos para que realmente essa inclusão ela aconteça, né? E eu costumo dizer que eu me formei em 2005 na Unimep, desde então eu sempre estudei a questão da pessoa com deficiência. Na área educacional eu falo que aqui no Brasil, não falo em Piracicaba exclusivamente, eu falo que no Brasil a inclusão educacional é feita de uma forma contrária. Primeiro você coloca o aluno lá dentro da sala de aula, depois nós vemos o que a gente vai fazer com essa criança. Estou falando algo muito extraordinário?
Não, né? Então, não é o ideal, mas é o real nosso, né? Então, o que nós podemos fazer para melhorar isso? Então, quando eu falei com a Cris sobre quando chegou o convite, eu falei assim, vai ser desafiador para mim, porque eu sou da Secretaria de Esportes, trabalho no Projeto Clarear, no qual que o Cleves é o coordenador. Então, o Projeto Clarear hoje, eu desenvolvo atividade física exclusiva, a modalidade de natação para pessoa com deficiência. Porém, eu tive experiência de 11 anos na rede educacional, porém é uma rede particular, mas não difere muito com essa questão quando a gente tem um aluno com deficiência em sala de aula. Então, para começar a nossa conversa, eu trouxe um significado que eu acho que é bem interessante para refletir. O que a gente às vezes acha que é inclusão pode ser a exclusão. Né? A gente achar que uma inclusão em sala de aula, quando eu falo sala de aula, eu falo sala de aula quadra também, que é a nossa sala de aula. Quem é professor de educação física aqui? Legal. Então, quando eu falo sala de aula, a nossa sala de aula é a quadra, né, gente? Então, quando a gente fala na inclusão do aluno com alguma deficiência, ou nem precisa ter deficiência, vamos pensar no mais gordinho, no menos habilidoso, né? A gente pensa que eles têm que fazer atividade todo mundo igual, e não é. Então, o significado é assim, que a palavra inclusão, ela não pode ser considerada o contrário da exclusão, né? Porque ao mesmo tempo, quando a gente pensa que eu estou tentando incluir, eu estou excluindo essas pessoas. Então, o que acontece? Eu associo a palavra, a ação de inclusão à emancipação. O que é emancipação? A gente tornar algo possível, superando os nossos limites. Então, nem sempre quando nós falamos inclusão, ela acontece realmente. É que eu estou fazendo aqui com vocês agora. Vocês acham que se tivesse um deficiente visual aqui, eu deixando todo mundo igual, estou fazendo a inclusão? Está acontecendo a inclusão? Não está acontecendo uma inclusão, né? E aí, no primeiro momento, acho que tem duas pessoas aqui que me conhecem. Agora, quem nunca me viu e quem não me conhece, pode ser que esbarrou comigo aqui, que eu estava aqui desde o começo, mas não vai conseguir pontuar as minhas características físicas. Então, só porque eu tenho um deficiente visual aqui, eu tenho que colocar todo mundo na mesma condição? Eu tenho um deficiente físico, eu tenho que colocar todos na mesma condição para ser incluído? Então, quando a gente pensa nessa questão de inclusão não estar associado à palavra exclusão, eu posso pensar na inclusão como emancipação de pensar no indivíduo como ser único, com todas as suas limitações, com seus potenciais, visualizar o indivíduo antes da deficiência, né? Então, aqui eu quero que vocês, um minutinho só, pensem mais ou menos como que eu sou. Como o Cleves é, pode ter gente que ter mais gente que conhece o Cleves, não sei. Pensem mais ou menos como eu sou, né? Então, eu falo assim, nossa, que difícil. Então, o que acontece? Colocar as pessoas na mesma condição não quer dizer que está proporcionando uma inclusão. Não está proporcionando uma emancipação dessa pessoa, desse aluno, desse indivíduo. Não estou pedindo para que ele supere as limitações dele. Não estou proporcionando algo que faça com que ele consiga superar as limitações. Tá? Podem tirar a venda. Alguém acertou mais ou menos? Então vamos lá, eu sou a Fabiana, eu sou professora da CELAM, como eu falei no início. O Cleves é o meu coordenador. As únicas pessoas que eu acho que me conhecia, a Paula, que é minha irmã, e o Paulo, que foi companheiro de faculdade aí, né, Paulinho? Paulo e Paula. Então, gente, quando a Priscila falou comigo, em trazer atividades, pensando em joguinhos, pensando no dia a dia da escola, ela mandou para mim também, acho que todos aqui têm pessoa com deficiência, né, na escola, né? Então eu não quis trazer nenhuma receitinha de bolo, porque eu não conheço a realidade da sua escola, eu não conheço a realidade dos seus alunos, porém é importante esse olhar, que nem sempre a inclusão nós temos que deixar todo mundo na mesma condição. Isso é muito importante, a gente tem que pensar nisso. Tá? Então, eu tenho experiência com pessoa com deficiência, todos os tipos de deficiência.
E eu acho importante quando nós trabalhamos na área educacional, o que acontece muito, eu vejo às vezes a Paula, a Flávia, minha irmã, eu trabalhei já na escola, quando chega uma pessoa com deficiência pra gente, qual que é a primeira posição que a gente toma? O que a gente procura saber dessa criança? Né? A gente quer o laudo, não é? É claro que para a alfabetização, a gente precisa conhecer a deficiência dessa criança, né? Nós precisamos ter um conhecimento do histórico dela, mas nós não devemos ficar presos a isso para desenvolver o trabalho com a criança. Vamos pensar numa criança na educação física, numa criança dita como normal, sem nenhuma deficiência, sem nenhuma patologia. Ela tem habilidade de futebol, mas não tem habilidade de basquete. Como que eu vou fazer essa inclusão dessa criança quando eu estou trabalhando basquete? Né? Na sala de aula, tem uma deficiência, tem TDAH, o que eu vou fazer? O que eu preciso fazer para acentuar o aprendizado desse aluno? Nós precisamos desse laudo, porém nós não devemos ficar presos a ele para rotular. Nós temos que primeiro enxergar o indivíduo como um ser único, com todas as suas habilidades, potencialidades e as suas dificuldades também. Né? Mas nós não devemos esquecer que ele é o Paulo, é o Cleves, é a Fabiana, é a Maria. Então, ter um olhar para esse indivíduo, vendo as potencialidades dele. Posso só fazer só um parênteses assim, né? Eu vou dar uns insertos assim, só para um pouco da minha experiência, né? Quando a gente tinha o projeto Clarear, existe desde 1989, né? Foi criado por uma outra professora que nem está mais com a gente, nem está mais na prefeitura, nem nada. Mas quando eu era estagiário nesse projeto Clarear, eu fui estagiário nesse projeto, né? E ela falava uma coisa que eu uso isso e eu falo isso, a coordenadora anterior, né? Ela falava que não acredite no laudo. O laudo vai estar falando que ele não pode isso, não pode aquilo, não pode. O médico traz uma lista do não pode desse tamanho, né? Que ele não pode isso, não pode aquilo, não pode. Aí a mãe colocava, no caso, a mãe trouxe para a aula de natação, mas ele não pode molhar o ouvido. Entendeu? Então, assim, uma coisa que ela falava, só complementando, veio o laudo, não acredite no laudo. Conheça o aluno, descubra quem é esse aluno. De repente, ele pode não ir muito bem, falar da nossa área, né? Falando do nosso caso. Ele pode não ir muito bem na natação, mas ele pode ir super bem no atletismo. Entendeu? Então, às vezes ele pode, não sei, ajuda a transferir para uma sala de aula. Ele pode não ir muito bem. Vamos falar, nem precisa pegar criança com deficiência na alfabetização, numa disciplina matemática e português. Eu era ótimo em matemática, mas português eu era super, tinha uma dificuldade. Ou história eu não gostava, eu gostava muito de exatas. Então vamos pensar numa sala de aula, acontece com um aluno convencional, não acontece isso? Por que com o deficiente a gente tem que olhar, não, ele é deficiente, por isso que acontece isso? Então é mais esse olhar que nós devemos ter, né? É mais nesse contexto que eu queria falar. Coloca na água, na época, né? Na aula de natação, no projeto. Coloca na água e vai vendo, no dia a dia, aula por aula, vai vendo onde ele vai, para que lado ele vai se desenvolver melhor ou para que lado ele não é tão bom. Então você vai identificando aos poucos, vai conhecendo aos poucos. E que nem você falou, se bobear, isso aí a gente teria que fazer com todo mundo, não só com pessoa com deficiência, né? Então é importante esse olhar, né, da gente ser um pouquinho mais sensível a esse olhar nosso com os alunos, né? Então pode ter um aluno com deficiência na sala de aula, pode não ter, mas tem mais habilidade, ou tem menos habilidade. Então, mudar um pouquinho o nosso olhar, né? Então quando eu falo assim que quando a gente pega uma pessoa com deficiência, a gente já vai no que ela não sabe fazer, não é isso? Agora você não consegue já num primeiro momento, podem falar, não sei se eu estou falando algo absurdo, mas eu trabalho com deficiente no projeto, hoje está fazendo 7 anos de prefeitura, às vezes o aluno chega lá para a natação e fala assim, Senhor, o que eu vou passar para esse aluno? Eu que trabalho só com pessoa com deficiência, às vezes eu tenho esse olhar. Então nós devemos nos policiar a isso. E não olhar o que ele não sabe fazer, mas o que ele pode fazer, o que ele é capaz de fazer, né? E aí, falando um pouquinho de coisas que eu anotei assim pra gente conversar, questão de nomenclatura, coisa simples, mas teve algumas mudanças que às vezes acaba
algumas pessoas ainda não conhecem, porque não tem conhecimento nessa questão, mas é deficiente visual, né? Pode se tratar de cego também. Tem o cego total, deficiente visual total é cego, né? Agora quem tem baixa visão não dá para ser chamado de cego, mas é deficiente visual. Deficiente auditivo e surdo, tá? Deficiente mental não se usa mais, tá? Caiu por terra essa nomenclatura. Utiliza-se como deficiente intelectual, tá? O deficiente físico, dentro da deficiência física nós temos vários comprometimentos. Tem o PC, que às vezes só compromete a parte física, não compromete a intelectual, às vezes compromete os dois, dependendo do grau da lesão. Deficiente físico, nós temos amputados, nós temos lesionado medular, mas só para saber que é deficiente físico. E hoje tem até o autismo também, que até tem um símbolo do autismo, que todo mundo sabe, que é o lacinho colorido, né? Então, só para a questão de nomenclatura, para a gente se posicionar um pouquinho, já que nós estamos falando de atividades inclusivas. Mas tem um limite, por exemplo, tem um cara com deficiência visual, ele está indo, tem um buraco ali na frente. Até você falar, ô portador de deficiência visual, tem um buraco, vai seguir o buraco! Entendeu? Ele tem que usar a sua, né, média ali. Até você falar que o cara que é portador de visual, olha o buraco aí. E o deficiente auditivo, também surdo, gente, não usem, por favor, surdo mudo. Ninguém é surdo mudo, tá? Ele não fala porque ele não ouve, não que ele tenha comprometimento na fala. Então pode acontecer que tenha a pessoa muda por algum trauma, por algum problema na formação, pregas vocais, conductuais e tudo mais. Mas não falem surdo-mudo. Isso é a mesma coisa de chamar retardado alguém do que deficiente intelectual e falar, não, deficiente intelectual não é retardado, não. Então surdo-mudo não existe, tá bom? Então chama de surdos, tá? Então daí quando nós falamos em deficiente, falamos em inclusão, falamos em emancipação, falamos em exclusão, o que nós, profissionais da educação, estamos fazendo para abraçar esse aluno, para receber esse aluno de sala de aula? Quantas pessoas aqui têm alguma formação, algum curso, alguma coisa voltada para uma deficiência? Todo mundo fez, todo mundo fez um curso. Né? Vocês aplicam isso? Ah, quem levantou a mão tem aluno com deficiência? Sim. Tem? Vocês conseguem aplicar isso em sala de aula? Hã? Conseguem? Isso é excelente. Porque o que acontece? O desconhecido causa medo. Você muda de emprego, você vai super feliz da vida, sabendo tudo que você vai fazer? Então o desconhecido causa medo, mas não é impossível de trabalhar. E às vezes o profissional não desenvolve um trabalho significativo com o aluno na sala de aula por falta de conhecimento, né? No esporte mesmo, às vezes nós temos algumas dificuldades. Em curso da prefeitura fornecer, deixar algum curso disponível para vocês fazerem. Então eu falo assim, que é importante quando nós pensamos, eu vou fazer só um curso porque eu tenho um aluno? Não, conhecimento nunca é demais, ainda mais na área educacional. Conhecimento é algo que eu falo, que meu pai sempre falou pra gente. Estude, faça tudo que você puder estudar, porque o conhecimento é algo que nunca ninguém vai tirar de você, você vai compartilhar com as pessoas. Então, se hoje eu sou intérprete de Libras, eu fiz uma especialização em interpretação no nível superior, aqui na prefeitura eu vou atuar dessa forma, no colégio que eu trabalhava eu posso utilizar, então em qualquer lugar que eu for, ele vai fazer diferença na minha vida. Ensinar na minha vida. Ensinar no profissional, no dia a dia, né? Ele falou do sinal por quê? O que acontece? No semáforo, muitas pessoas param pedindo dinheiro. Você para com o carro, pede dinheiro, quer vender alguma coisa. E aí teve um dia que ele estava comigo, parou um menino falando que era surdo. Aí comigo é do cavalo, porque daí eu faço língua de sinais. Aí quando não é, assusta, né? Então tem muitas pessoas que se passam de surdo. Se passam de surdo, se passam de deficiente físico, que às vezes está assim andando, você saiu com o carro, ele já sai assim. Vocês nunca trombaram com isso no semáforo? Né? Então o que acontece? O conhecimento é algo que a gente vai levar para a vida. E eu falo que infelizmente na nossa formação, nós não tivemos isso na nossa grade curricular. Né? Então nós temos que buscar fora essa formação mesmo, para que nós possamos desenvolver um trabalho com essa criança significativo, que vai ter um significado na vida dessa criança.
quando nós falamos em educação física para pessoa com deficiência, está tendo uma queimada. Eu vou colocar ele lá na quadra só para estar incluído? Não, ele não está fazendo uma inclusão, está fazendo uma inserção dele. O que eu posso fazer para que ele jogue queimada? No primeiro momento é respeitar o indivíduo. Você quer jogar queimada? Você quer vivenciar? Eu fiquei 8 anos no colégio adventista aqui de Piracicaba. Nesses 8 anos eu tive experiência com pessoa com deficiência, TDAH, mas na educação física, o que você faz com eles? Você coloca uma atividade para ele ficar o tempo todo ocupado. Na sala de aula é um pouco mais difícil, porque daqui a pouco já perde atenção, já fica hiperativo e tudo mais. Mas eu tive uma experiência que foi muito significativa para mim como pessoa e como profissional, que eu tive um aluno crescer na sala de aula. Não era cadeirante, ele andava com muleta. E eu queria incluir ele na atividade, só que aí às vezes eu colocava, pensava na inclusão como oposto da exclusão e eu acabava não incluindo ele. Nem tudo é perfeito, nem sempre a gente acerta 100% de acerto. Aí eu comecei a falar, nossa, mas o que eu posso fazer diferente para realmente incluir esse aluno, né? E eu fiquei pensando, às vezes conversava com a minha irmã, falava, nossa, o que eu posso fazer? Aí eu comecei a respeitá-lo. E o que eu fazia na educação física para atender? Ele gostava às vezes de futebol. Aluno, você quer jogar futebol? Quero. Aí o que eu fazia? Os amigos eram muito receptivos e ele ficava um pouco na zaga. Mas dava 5 minutos, 10 minutos, ele já cansava de ficar em pé. Ele falava assim, professor, eu posso sentar? Pode. Ele teve a vivência na quadra, mas eu respeitei a limitação dele. E isso quer dizer que eu estou excluindo ele da educação física, da atividade? Não. Eu estou respeitando ele como um indivíduo. A questão da educação física, a questão da motricidade humana, da gente respeitar o indivíduo como um ser único. Cada um é um só. Não tem duas Márcio Fabiana. Graças a Deus, né? Porque senão quem que aguentar? Mas... É caçula. Então, quem que vai aguentar, né? Então, o que acontece? Nas aulas de educação física sempre tem um step. Os professores de educação física têm deficiente na sala? E quais são as deficiências? É físico, intelectual, autismo, porque autismo agora todo mundo é autista, viu, gente? Todo mundo é autista. Presta um pouquinho de atenção que eu vou ser né? Quando saiu na novela lá, os médicos só estavam dando autismo. Eu falo, autismo é um comprometimento na questão do comportamento. Eu falo assim, como você pode diagnosticar autismo com 2, 3 anos? Né? Então eu fico meio revoltada com alguns laudos. Eu falo assim, vamos trabalhando, vamos ver o que a gente consegue desenvolver com essa criança. E o que muito me ajudou na educação física, que às vezes a gente divide 2 times, eu sempre divido 3. Porque o terceiro que fica esperando sempre está com um jogo de mesa, com um jogo que esse aluno vai se sentir que ele realmente está ali. Que ele vai sentir, tem atividade que eu consigo, meus amigos também conseguem. Não tem só atividade que meus amigos conseguem e eu não. Né? Então, por exemplo, na escola, eu não sei questão de material. É possível sempre deixar um grupo fora, trabalhar com 2, esse que está fora, fazer uma segunda atividade, sabe? Para que a gente possa incluir todos. Não é possível? O que acontece? Eu não sei se eu estou falando besteira ou não, mas hoje ainda tem aluno no ajudante do dia? Tem? Tem, não tem? Esse ajudante do dia sempre faz um rodízio, não é sempre o mesmo ajudante, né? Então esse ajudante do dia pode ser um ajudante da pessoa, né? Que nem esse aluno com PC, era impressionante. A minha aula de educação física era o horário que estava lavando o pátio, eu tinha que passar pelo pátio para ir para a quadra. Então o que acontecia? Já tinha 2, 3 alunos, sempre eram os mesmos quase, que ficava para auxiliar. Então esse ajudante do dia, ele pode ser um auxiliar seu também, para com esse aluno. Às vezes tem algum aluno que ele já tem, ele é propenso para estar ali mais disposto, prestativo. Nós não temos isso em sala de aula? Sempre tem um que quer responder tudo, você fala assim, deixa o outro responder agora, não é assim? Então, sempre vai ter um que tem mais afinidade com essa pessoa com deficiência. Mas se não tiver esse ajudante do dia, ele pode ser o ajudante do dia na educação física também, com as atividades, tá? Falou alguma coisa aí, Cleves? Sim, não, mais ou menos? Vamos lá, deixa eu continuar aqui. Com relação a isso do ajudante, a gente tem que tomar um cuidado, porque às vezes tem aqueles sempre que são solícitos. A hora que a gente percebe, ele começa a não deixar
deixa nem o outro mais respirar. Sim, sim. Aí que entra, aí entra a posição do professor, né? De auxiliar ali também. Eu sei que às vezes, não sei quantos alunos tem na sala de aula de vocês, mas, por exemplo, no colégio que eu trabalhava mesmo, tinha 35, 36 alunos, né? Então, o que acontece? Você não consegue, às vezes, dar conta de todo mundo ao mesmo tempo. Embora o professor tenha um dom, tá olhando aqui, tem olho lá atrás, escuta aqui, escuta lá, escuta 10 conversas. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que ser realistas em saber que o real não é o ideal, às vezes. E não nos punir por conta disso, mas sim ter um olhar e falar o que eu posso fazer para ser diferente. Não se acomodar todas as aulas, falar assim, todas as aulas vão ser assim. Não aconteceu? Quem programa a aula aqui, todas as aulas dá 100% certo? Né? Quantas vezes, que nem eu falar algo simples, eu sou professora de natação do Projeto Clarear e dou aula de ginástica localizada no bairro também. Às vezes eu vou com X exercício para passar, acabou a aula, eu não passei nem 7. Às vezes rende, eu passo todas, eu falo para minhas alunas, nossa, rendeu a aula, eu consegui passar tudo. Nem sempre o que está no papel dá certo. Então, o meu objetivo vir aqui conversar com vocês que fosse um olhar mais reflexivo mesmo. E não vir com receitinha de bolo. Porque a receita de bolo minha, às vezes, não vai dar certo para o Paulinho. Que não vai dar certo para ela. A maioria das vezes não vai dar. Porque receita de bolo, que eu falo, você quer fazer uma atividade diferente. Você vai no santo Google, não é? Atividade, esporte diferente. Não é errado, sei lá, para tentar ver coisa diferente. No YouTube. Agora, é por isso que nós precisamos estar amparados com a questão do conhecimento para a gente não fazer errado na prática. Eu vou vir aqui, eu vou falar algumas atividades que a gente pode fazer. E eu, até nesse contexto que eu estou conversando com vocês, porque eu falei, Pri, eu não vou falar só para professor de educação física. Vou falar para coordenador, vou falar para diretor, vou falar para professor de sala. Que daí, se eu chegar e só falar sobre educação física, não vai ter um olhar completo da pessoa com deficiência, da gente pensar nele na área educacional, se é na educação física, se é na sala de aula aprendendo matemática, se é português, tá? Se vocês quiserem ir conversando, falando, com esse bate-papo, fiquem livres, tá, gente? Pode ir questionando e conversando, tá bom? Então vamos pensar assim, Fabi, eu tenho os hiperativos, coloco na quadra, começa a correr para tudo quanto é lado. O que eu faço? Vai ter futsal, mas ele quer sair chutando para tudo quanto é lado. Vamos pôr um futebol de dupla. Futebol de casal, que a gente fala, um pega a mão no outro, eu tenho mais habilidade que o Cleves, vou pegar a mão do Cleves e fazer ele correr comigo, né? Vai falar assim, nossa, Fabi, que horror, né? Mas Paulinho já teve essa vivência, certeza. Dá certo ou não dá? Eu trabalhava do 6º ao 3º do ensino médio, gente. É algo que às vezes, né, que eu achei interessante nas apresentações das escolas, que acabou todo mundo dando risada, mas que não estava o professor de educação física, né? E aí o que acontece? Não entendam mal o que eu vou falar para vocês. Quando o professor de educação física está na escola e tem alguma parte esportiva, a maioria dos professores acha que a função é só do professor de educação física. Né? Eu vou falar por mim, experiência em colégio particular. Queriam fazer interclasses, ficava eu que nem louca lá, com 10 salas. E os professores lá, na sala do professor, digitando nota, corrigindo prova. Eu tinha que digitar nota, corrigir prova e estava lá na quadra. Hoje em dia, acho que depende da gestão. Também. Aí foi o que estava conversando com a Rosana, que é uma amiga minha, que é da turma do Paulinho, né? Que é do SESC. Que eu falei assim, não acho legal não ter um professor de educação física, que ele é necessário. Mas achei muito interessante dos professores de sala perceber que também é capaz, que eles podem fazer algo diferente do que só dar aula dentro da sala de aula, né? Então, é a realidade de algumas escolas que ainda não tem um professor de educação física por alguns motivos, né, que a gente não compete a nós, mas de pensar na unidade, na gestão, de abraçar uma causa junto, né? Então, o que acontece? Eu tô pensando, que eu falei assim, na hora que eu falei do futebol de casal, já teve um monte. Um vai matar o outro, você tem, não mata. Eu trabalhei do 6º ao 3º do médio. A pior idade para você trabalhar a modalidade esportiva é 9º ano. Porque as meninas acham que são mocinhas, que não pode jogar, que se jogar alguém vai tirar sarro, porque tá naquela fase de transição, que acha que tudo é possível. Gente, eu falei assim, eu vou apostar nisso, porque no colégio adventista não pode essa questão de toque. Né? Tô falando, colégio, trabalhei lá 8 anos, sou apaixonada pelo colégio. Eles têm várias regras, como tem em todos os outros lugares.
Falei, eu vou apostar nesse futebol pra pôr essas meninas pra correr, porque não é possível querer ficar sentada. Gente, deu super certo. Meu primeiro, Fabi, pode não dar certo na sua escola, mas pode dar certo na sua. Então eu tô colocando sugestões que não quer dizer que vai dar 100% certo, mas pode ser que 3, 4 escolas dê certo. Amém se deu certo nessas 3, 4 escolas. Dá certo com uma turma, com a outra não. Com a outra não dá. Aí, Fabi, o que eu posso fazer? Então, no futsal, se o futebol de casal não deu certo, não precisa dar mão pro outro, coloca misto, só a menina faz gol. Porque se é misto e tem um menino, o que acontece? O menino vai querer chutar sozinho e fazer gol. Você pode carregar a bola até lá na frente do seu gol, mas quem tem que chutar e fazer o gol é a menina. Então, nós temos que ter assim, esses olhar e falar assim, essa atividade é X, mas o que eu posso fazer se não deu certo aqui? Ter as cartinhas na manga. A gente tem que viver isso. Na área educacional, o que mais a gente tem que ter a carta na manga. Porque nem sempre dá 100% certo as atividades, tá? Não sei questão de material. Dominó, dama, xadrez. Vocês têm isso na escola, né? Tem um momento que vai ter damas para todo mundo, vai jogar, vai ser aula de damas, jogos de tabuleiro, legal. Vai ter um momento que vai ter um cadeirante lá, que ele vai querer entrar no futsal, vai ficar 2 minutos, ele vai perceber que não tá rolando, mas ele tem uma atividade paralela para ele fazer, né? Teve a escola lá que fez várias atividades acontecendo ao mesmo tempo, um circuito. Dentro da sala de aula a gente pode fazer isso também. Aí, Fabi, você tá viajando, não tem como fazer isso. Vamos tentar, né? O não a gente já tem. O não a gente sempre tem. Eu brinco com o meu coordenador, eu falo, você posso ir embora mais cedo? Ele olha pra minha cara, eu sei que eu não posso, mas vai que dá certo. Não é? Vai que no dia eu pegue ele bem, e vou falar, Fabi, acabou suas aulas, pode ir embora. Então, o que acontece? O que acontece? Nós temos que estar abertos, o importante é estar aberto. É difícil aceitar a mudança. Às vezes a gente tem um jeito de trabalhar, um formato de executar aquilo. Eu estou com 2 pessoas que me conhecem muito bem aqui. Não concordo com tudo, quero as coisas do meu jeito, porque eu acho que está correto, acho que vai dar certo. E falo, eu não concordo, mas eu aceito, né? Então, mas às vezes nesse eu não concordo, mas eu aceito, eu vejo lá que é possível. Então, às vezes a gente tem aquela sistemática para trabalhar, aquele olhar e fala assim, tudo que ela falou hoje aqui nada serviu, porque futebol de casal não dá certo, menina chutar não dá certo. O não a gente já tem ali, vamos tentar, vamos colocar em prática. Vamos tentar fazer diferente para que essas crianças realmente sejam emancipadas, que nós possamos superar os nossos limites do dia a dia, tá? Outra coisa, alguém aqui já fez, sabe da atividade goalball? Agora estou falando direto do professor de educação física, né, gente? Desculpa olhar para todo mundo, mas enfim. O goalball, né? É um esporte para deficiente visual, mas se a gente parar para pensar, tem um cadeirante para ele ir lá no chão. Ele vai brincar do mesmo jeito. Precisa ser as regras do goalball? Não precisa, na escola a gente pode adaptar. Quem falou que lá é a regra? A Paula, minha irmã, ela falou que ela que apitou os joguinhos na escola dela porque estava sem professor. Ela falou, não sabia a regra da queimada. Eu falei, mas a regra vai ser essa. Ótimo! Lá é uma atividade física, o importante é o movimento. Então vai ser a regra que eu vou estipular no goalball. Né? O que acontece? O goalball é para visual? É, mas o cadeirante ele pode jogar, coloca ele no chão, ele vai jogar. É isso que me incomoda. O quê? É a questão da... Eu não sou muito a favor da inclusão, porque nós não vivemos a inclusão. Ai, que bom que você falou isso. Nós não vivemos. A criança tá... Eu não sou a favor. Gente, eu não sei, eu vou estar até errando se eu falar. A inclusão educacional eu não sou a favor. Porque não é culpa de vocês, mas nem todo mundo está preparado para receber. Aí acontece a exclusão. Acontece a questão de falar que é o contrário. Não é, nós estamos inserindo o aluno na rede educacional. Ele está inserido, mas... É assim, eu sou contra a inclusão porque o professor que está recebendo não tem preparo. Os professores de educação física, cada ano eles estão numa escola, cada um é uma não consegue realidade. Desenvolver um trabalho. No finzinho do ano, quando ele está conseguindo, acaba o ano. E entra outro completamente diferente. E continua lá. Mas os nossos alunos estão lá. Sim. Né? E isso me incomoda muito porque quando você fala a criança é cadeirante e pode colocar ela no chão, então aí é um trabalho que a gente tem que fazer com o professor, não só com o professor de educação física, da sala também. Que o coitado fica sentado lá 5 horas. Ela não coloca no chão, ela não tira o menino da cadeira, ela não faz nada diferente. Ela não consegue. Eu tenho um lá tão
Mas ele é tão debilitado, comprometido, que a gente precisa ter até cuidado, parece que ele vai quebrar. Né? Ele não vai na quadra. Né? O ano está começando e eu já estou pensando como é que eu vou inserir essa criança numa aula de educação física. Porque ano passado foi o primeiro ano dele e a mãe não deixou ele participar de quase nada. Qual que é a deficiência dele? É PC que está no sistema, mas ele tem outros comprometimentos. Esse ano a mãe disse para mim, esse ano eu quero levar meu filho no passeio na escolinha do trânsito. Então eu já estou ficando nervosa. Como é que eu vou fazer isso? Né? E educação física? Vai acabar fevereiro e não participou de uma aula. Né? Porque ele não se mexe, ele tem. Então é isso que me incomoda um pouco a questão. Eu até comentei com ela, com a minha coordenadora, eu falei, eu vou me inscrever nesse grupo porque eu preciso entender algumas coisas. Que nem eu falo, quando eu falo da questão da pessoa com deficiência, não é simples. Não é simples. Só que aí, que nem eu falo assim, na questão da busca do conhecimento mesmo. Porque já não é simples com conhecimento. Se você desconhece, não fica simples e fica muito difícil. Sim. Né? Então, o que você falou da professora que não põe no chão, não faz isso, faz aquilo. Aí até que ponto que eu, professora, quero fazer a diferença? É todo o cuidado que né? eu entendo. Que demanda e tudo mais. Nesse caso que é bem comprometido, acho que às vezes nem dá, que nem eu quero dizer. Quando é cadeirante, não tem só tem o comprometimento nas pernas, membro inferior, né? Mas aí o que acontece? Nós temos que ter esse olhar do diferente, respeitando as limitações. Que eu falei assim, o estar às vezes incluído, na verdadeira inclusão, às vezes é só ser inserido, porque ele precisa da parte social. Eu tenho aluno na natação, que está lá, que nem faz 7 anos que eu estou lá, Lune. Faz 20 anos que ele está no projeto. Mas eu sei que ele vai lá por conta do social, que ele não faz mais do que bater a perna de crawl com o espaguete de frente, bater a perna de costas com o espaguete. E não adianta, ele faz 5, 6 chegadas e fala, professora, já tá bom, eu nadei por hoje. Então, eu estou fazendo um trabalho efetivo de professora de educação física para ensinar a natação para ele? Não, porque eu sei que ali foi o limite dele e ele está indo ali pelo social. Então, às vezes a gente acha, por exemplo assim, uma inclusão, que como eu vou fazer para incluir? Às vezes, esse caso, só a inserção dele ali, ele já está tendo uma verdadeira inclusão, por conta da parte social, né? Então, eu entendo, desculpa. Fale, cara. Mas eu entendo o que você está falando, porque causa uma angústia. Causa. Eu tenho isso. Causa mesmo. Muito. O ano passado foi a primeira vez que eu trabalhei com um deficiente, em que eu senti que eu fiz alguma coisa de verdade. Mas primeiro porque eu não era deficiente antes, teve um acidente no meio do ano e aí perdeu parte da perna, voltou em agosto, voltou para a turma e tal. E eu fiz todo um trabalho com a turma para poder recepcioná-lo. Eu estava acompanhando com a mãe, eu fui ao hospital, fui acompanhando saber como é que estava acontecendo todo esse retorno dele pós-acidente. Então, eu consegui fazer um trabalho com a turma de empatia, quando ele voltou, a primeira atividade que a gente estava fazendo era algo parecido com o goalball, estava no chão e tal, mas eu já estava esperando e tudo mais. Mas não foi uma deficiência, não ficou tão comprometido, mais só ficou com uma limitação ali. Mais psicologicamente que outra coisa. Mas quando tem comprometimento considerável e tudo mais, a criança está ali. Você quer fazer alguma coisa por ela. E você percebe que tem ela, tem mais 34. Mas sabe o que é isso? Posso interromper? Assim, Claro. É o nosso olhar treinado, daquela evolução histórica que ela falou. É o nosso, nem assim, eles vão num passeio X aí, eu estou preocupado. Tem 34 que vão fazer o passeio de um jeito. Ele vai fazer o passeio no bolo, mas ele vai ter um passeio diferente dele. O nosso olhar, às vezes, ele é muito treinado. O dia a dia faz isso. Nosso olhar é muito treinado para o movimento perfeito, né? E aí, esse aluno, às vezes, ele estar presente no ambiente já é uma coisa.
Mas eu acho que o que acaba acontecendo é que às vezes a gente coloca algumas expectativas maiores. Igual ao que é uma criança considerada normal. Eu quero que ele chegue até o 10. Ele não e é ele chegar igual. no meio é o suficiente para ele. Exatamente. Então a É gente se diferente. cobra muito mais. Eu acho que o grande angústia, acho que de qualquer educador é o querer que ele faça o Porque ele tem um máximo. rendimento X, E não é. e não é. A expectativa é maior. Em E eu acho assim, comparação vai com o trazer coleguinha a do lado. família. Quando a Sirene coloca aí que a mãe ano passado não deixou fazer nada. Tem que ir. Então, por que colocou na escola? A família muitas vezes está por trás. Então, Mas assim, na verdade, ó, gente, estabelecer essa parceria aí, ó. Eu trouxe para esse ambiente Eu da falo escola. que- O que eu entendo que essa criança tem que estar fazendo nessa escola? Na verdade, assim, Não gente, espere. eu trabalho com deficientes no Projeto Clarear faz 7 anos, mas já faz 13 anos. E eu falo que é muito mais difícil trabalhar com os pais do que com a criança, né? O que acontece? Tem pai que não quer, que nem eu tinha um aluno no colégio, que ele torceu 5 vezes o tornozelo. Só que eu não sabia disso. E ela é uma menina, inclusive. E ela jogava futebol, porque ela gosta de jogar futebol. Aí, numa semana foi, o diretor me chamou, falando que o pai tinha ido lá no colégio, falando pra ela não jogar, isso, aquilo, isso, aquilo. Eu falei, mas é a aluna X? É a aluna X. Eu falei, mas ela joga e não tem dor. Não, mas o pai falou que ela tem dor pra jogar. Eu falei assim, professor, eu vou conversar, vou ver tudo certinho. Na aula seguinte, eu tava trabalhando conteúdo, trabalhando os fundamentos de futsal, trabalhei de novo, daí eu peguei e falei assim, aluna, você tem dor em algum lugar quando você joga? Não, eu amo jogar futebol. Aí depois, o que aconteceu? Não é aluna com deficiência, tá? Aí, numa reunião de pais, você fica isso, aquilo, por quê? A menina ama futebol, o pai não gosta que a menina jogue futebol. Então, eu tô falando isso dentro de um contexto escolar, mas quando a gente fala da pessoa com deficiência, os pais às vezes super protegem, e é difícil de desenvolver um trabalho se o pai não deixou, o pai não quer que faça, o pai não quer nem que vá pra quadra. Eles sufocam, né? Então, que eu brinquei, o não a gente sempre tem, a dificuldade nós vamos ter, só que nós temos que tentar tirar esse condicionamento que nós temos de olhar para a pessoa e ver só o que é impossível, não ver o que é possível para ela. Sabe? Vai falar que você vai sair de todas as aulas suas 100% feliz? Não vai. A frustração é muito grande. Mas quando nós reparamos com a evolução, mesmo que seja mínima, é algo que você falou assim, a gente quer que chegue até o 10. Se chegar até o 2, ótimo. Né? Só que às vezes a nossa expectativa está maior do que realmente que a criança. Às vezes eu falo assim que eu sofro. Claro, o que eu sofro muito de às vezes achar o que é bom pra ela. Eu falo assim, ela tá vivendo de uma determinada forma, mas eu acho, nossa, mas se ela vivesse daquela outra forma seria tão bom. Mas viu, às vezes pra ela aquilo lá tá excelente. Então nós como professores, educadores, que queremos que os nossos alunos se desenvolvam sim, que tenham sucesso, às vezes a gente se frustra de achar que o ideal para ele é chegar até o 10, mas o ideal para ele, se ele chegou até o 2, foi o ideal. É chegar no 10 dentro das possibilidades dele. É olhar para ele e não comparar com nenhuma criança. Sim, e como nós não devemos fazer isso, né? Sim, a a gente gente erra tem que muito. comparar, nisso, sim, né? a Não, criança, tem que mas comparar. comparar ele com ele mesmo. Com Da ele onde mesmo, ele sim. saiu e aonde que ele Lá está na Lá na chegando. escola a gente Isso. trabalha dessa forma. Então, se a Isso. criança entrou pra gente, eu falo, não olha as outras crianças. Você olha ele, no final do ano você olha ele. Então, ele tem que desenvolver. Viu? E eu penso, né, aquilo que o Paulinho estava colocando, não é meu aluno, é o aluno da escola. Todos Todo têm que mundo abraçar a causa. Então, quando Né, fala pra da dar certo, inclusão, pra dar certo, todos têm que abraçar a Eu vou causa. contar uma coisa que eu falo. A Fran é professora da escola que eu estou, né? Essa coordenadora, ela é minha professora. E essa semana a gente tem bastante especial lá e autista a gente tá com vários, né, na escola. E o aluno não é aluno, mas ele é ligado muito a ela, ele tem autismo. E ela levou. E ela estava dando alongamento antes de começar a atividade física. E ele foi assim, foi questão de minutos. Não foi muito, ele não ficou 55 minutos. Mas ele participou da aula dela. Pra ele foi, ele participou, ele fez o alongamentinho do jeito dele, ele entrou na roda com ela. Daí eu falei pra ela, você não conseguiu tirar foto? Ai, não deu, não dava. Eu falei, pede pro auxiliar tirar foto, né? Porque fica tão feliz. não, foi, mas eu vi, e ela veio na HTPC toda na terça-feira comigo. Você não sabe o que eu consegui.
ela mas veio é isso toda feliz. mesmo. E ela conseguiu fazer com ele, né? Mas eu queria até colocar Depois, um Paula, pouco já antes. fala. Fala dela, depois ela... Não, é porque a Priscila falou assim pra mim, não, pode falar, depois ela fala. A Priscila falou, Fabi, você tem que terminar 4h30 em ponto, porque todo mundo volta pra cá. Então, só pra finalizar. Não, que na verdade eu ia falar um pouco antes dela falar da expectativa. Que às Sim. vezes a gente aprende que a gente não pode pôr expectativa lá no alto na prática. Vou dar um exemplo, ano retrasado, mas já entrou quase no fim do ano, uma série. Eu nunca tinha trabalhado com nenhum tipo de deficiência visual. Trabalhei uma vez, mas era um olho só, então não prejudicava no total. Aí eu fiz o que você falou, né? Procurei saber como que era a vida dela, como que ela brincava, né? E ela ficou muito tempo fora da escola também, porque ela não nasceu cega. Ela perdeu aos 4 anos, então ela demorou para voltar para a escola também. E aí às vezes você vai perguntar e fala, não, eu brincava muito de esconde-esconde. Como que você brincava de esconde? Era assim, ó. Aí você fala, putz, né? Aí no início eu lembro que eu até mandei para os professores de educação física, gente, me ajuda, estou com deficiência visual, nunca trabalhei, alguma atividade, né? Fui atrás, tudo. Aí, ano passado, eu entrei de licença, por acaso, né? Entrei de licença maternidade, então... Aí vai lá a diretora e a coordenadora para o nosso sucesso no palco. Já pega a senha, né? Tem esse requisito agora na contratação, né? Só do sexo no finalzinho do ano, tipo assim, aí o início eu sempre dou um pega-pega lá pra eles extravasar e depois venho pra atividade, né? Aí nisso, ela tinha um problema que ela só usava a bengala pra frente, não fazer isso. Ah, beleza, vamos fazer uma caminhada com ela. Ela dava 2 voltinhas na cara, eu tô cansada, vinha, né? E até a gente entender se é cena, se não é, se realmente é cansaço, mas aí procurando lá, conversando com ela, saber o que ela fazia, se ela realmente ela não tinha nenhuma parte física. Aí beleza, aí a gente fazia essa caminhada. Era sempre quem queria ir, aí chegou no ano passado, que eu fiquei até março, depois eu voltei em setembro. Aí em março, a gente falou, não, ela só fica sempre com as mesmas pessoas, ela tinha um problema muito sério de comportamento, as professoras, que eu nunca tinha presenciado em aula, que a professora falou que ela era grossa, era estúpida, com quem ajudava, ela também. Não, pera lá, às vezes ela não está conhecendo as pessoas e as pessoas não estão conhecendo ela. Essa caminhada a gente começou a fazer, tipo assim, ela dá 2, 3 voltas, beleza, então ela vai dar uma volta por cada criança. Então era uma, acabou a volta, eu ia pela ordem da chamada, fulano, agora é você. Fulano, agora... Eu sei que no fim do ano ela estava dando 10 voltas, no mesmo espaço de tempo, 10 voltas, e ela chegou para mim, ela falou para a professora que acompanhava ela, que a atividade que ela mais gosta é a caminhada. A professora perguntou por quê? Ah, porque eu converso com várias pessoas. Então às vezes a gente põe expectativa lá em cima, e às vezes não é só o físico, por exemplo, que nem no caso dele, que ele teve um aluno que aconteceu e ele precisou se adaptar à parte não física, mas principalmente aí você vê a questão da inclusão, por exemplo, que às vezes o social está fazendo a diferença. Ali foi o social, para falar que era verdade, não é? Nossa, e ela veio empolgada para aula, uma coisa que não acontecia antes, que aí toda hora posso ir no banheiro, posso beber água, você percebia que ela queria fugir dali, né? A função da escola. Fale, Paula. Não, é só a questão da gente às vezes pensar na limitação do outro, né? A Ju ainda, a gente trabalhava junto no SBN, a gente tinha um cadeirante, né? E eu lembro assim eu era auxiliar, não era professor de sala, mas eu ficava auxiliando e acompanhei esse menino por 3 anos. Quando ele chegou na escola cadeirante, a mãe vinha com umas histórias, né, que ele ia andar. Daí eu falava assim, como assim, né, ele vai andar? Ele é PC, né, e eu ficava ali me questionando, eu falava, gente, coitada dessa mãe, né, tal. E a mãe ia, né, fazer injeção de botox, e fazia isso, daqui a pouco o menino ia fazer a cirurgia, não podia pôr tornozelo no chão. Eu carregava esse menino para a escola inteira, e levava ele na quadra, carregava ele, com ele no chão, teve várias brigas, porque ele voltava com a roupa suja, a mãe xingava, eu falava, quero saber, eu vou pôr ele no chão, né? E foram 3 anos de construção. E eu achava que a mãe falava, nossa, você acha essa criança andar? E eu lembro até hoje o dia que ele chegou de muleta na escola, andando. Em 3 anos de construção, a escola foi maravilhosa, né? Todas as crianças aplaudindo ele. Não, eu falei assim, gente, pode isso, porque assim, até eu fiz o curso da PAI, eu lembro em, sei lá, 1900 bolinha, né? Que a gente aprendia lá a questão das deficiências, do músculo,
E a gente, assim, lógico que vai ter aquele que não vai andar, mas é isso que eu quero dizer, a gente nunca pode deixar de acreditar que pode conseguir. Era uma coisa que eu achava que eu ficava até com pena, eu falava, meu Deus, né, coitada da mãe, ela vai atrás, e é uma mãe persistente, brigava muito com as coisas, a família, o avô também, acho que era mais o avô e a avó, e essa criança andou. Deixa eu só perguntar se é do Renan que você está falando. Não era a mãe, era o avô, o avô, né? porque Isso, a mãe era mas a mãe- usuária, antes de ser seu, ele era nosso da educação infantil. E eu batia lá na casa da mãe porque ela se perdia, e eu ia buscar a criança lá na casa para vir para a creche. E aí soltava ele no chão para poder ir, porque ele não podia ficar sentado, ele tinha que se arrastar. E assim, foi maravilhoso, porque ele é uma criança. É só essa questão mesmo. Mas olha, que você vê, a gente é ótimo, às vezes a gente acha que nem fala, não é possível, né? Quem somos nós para falar que algo não é possível? Então, quando eu montei esse vídeo, eu queria mais, sabe, que nós tivéssemos esse olhar mesmo, sabe? Mais reflexivo mesmo, de pensar nas possibilidades que nós podemos ter. Falei, não adianta eu chegar com uma receitinha, falar o que vocês podem fazer nos jogos, se o olhar não mudar. Meu Clécio falou, nós fomos condicionados desde o século XVIII, XIX a achar que o deficiente é deficiente, que não pode nada. Se nós não quebrarmos as nossas barreiras, os nossos paradigmas que nós temos no olhar o outro com deficiência, eu posso pegar a melhor atividade do mundo que a gente não vai conseguir desenvolver. O diagnóstico é importante para a gente saber como lidar com a criança. Só, porque e buscar referência eu digo diagnóstico, que você pode fazer para melhorar essa criança. Eu digo diagnóstico mais ainda, a não ser quando tem algum comprometimento muito, que nem quando é um PC muito comprometido. Diagnóstico para a área educacional, porque para o professor de educação física, ele vai trabalhar dentro da potencialidade da criança. Então, por exemplo, vamos pegar, você vai dar corrida, vai ter um gordinho que vai correr menos que o magrinho, né? E como que vai ter um que tem um comprometimento no membro inferior, vai correr menos do que quem não tem. Né? Então, para o professor de educação física, só que às vezes, que nem fala da questão da sociedade, do nosso olhar, às vezes é de querer rotular, porque ele é autista, porque aquele ali é não sei o quê. Então, a gente ter um diagnóstico é necessário. Isso até para um tratamento e desenvolvimento legal dessa criança. Mas nós não devemos prender a isso para falar o que eu posso e o que eu não posso. Mas eu acho que para a sala de aula, para saber qual é o comprometimento cognitivo dele. E o professor pesquisar também, para saber com o que ele está lidando. Formação, né, gente? Felizmente ou infelizmente, quem tem um deficiente em sala de aula tem que buscar. Tem que buscar. Falar assim, eu não quero. Tivemos falar bem rápido, última coisa para finalizar, que eu falei mais. Um caso nosso lá, porque sempre trabalhou no lugar, foi mudar de lugar. Que nem eu sempre trabalhei no projeto Clarear. Só que amanhã eu vou ser transferida e vou trabalhar com basquete. Ótimo, gente, professor de educação física, não é? Não sei nada parte de basquete, mas vou estudar. Então, quem está com deficiente na sala de aula, gente, tem que buscar. Tem que buscar literatura, tem que buscar conhecimento, conversar com quem já trabalhou. Que nem, tem um caso que já trabalhou, que conhece, que faz. O importante, quem é? A criança. A criança, que nem falou, não é do professor. A criança é de um contexto social, que todo mundo pode fazer algo para melhorar. Então, o meu objetivo, eu espero que é fazer a gente mudar um pouquinho essa questão do nosso olhar. Que quando nós passarmos a enxergar o indivíduo como ser único, ver primeiro o João, não que o João é deficiente físico ou que o João é deficiente auditivo, eu consigo desenvolver um trabalho significativo que eu vou fazer a verdadeira inclusão desse aluno na sala de aula. Tá? Então, acho que era mais isso, gente. Espero que vocês tenham aproveitado um pouco do que eu falei. Estou à disposição. Eu fico na piscina municipal. Depois eu vejo com a Priscila para passar meu e-mail. O que eu puder contribuir para vocês. Esses dois casos muito interessam pra gente. A menina que é cega, a menina que é amputada. O Vitor já interessa. E aí o que acontece? Nós temos a nossa Olimpíada Especial também municipal, né? Então o que acontece? Teve um ano que nós mandamos o convite para a Priscila, só que foi muito em cima da hora a questão de que ela estava assumindo a coordenação de vocês às vezes não tem como levar essa criança na nossa Olimpíada, mas às vezes vocês podem ir lá ver para fazer isso dentro da escola de vocês, entendeu? Gente, muito obrigada então, peço desculpas de alguma coisa, espero que vocês tenham aproveitado.